Dados divulgados pelo governo italiano mostram que jovens com idades a partir de 19 anos representam 12% dos casos graves de Covid-19 na Itália. Aqui no Brasil, jovens e adultos representam quase a metade dos casos confirmados de coronavírus. Uma pesquisa do grupo Monitoramento Jovem de Políticas Públicas, realizada em 24 cidades brasileiras entre os dias 24 e 25 de março, aponta que 83% dos jovens que vivem nas periferias não se sentem seguros diante da pandemia. E o principal motivo é a dificuldade de ficar em isolamento nos espaços onde moram. A pesquisa aponta ainda que eles não se sentem invencíveis e têm medo de transmitir a doença para as pessoas que amam. Quais são os principais desafios que a pandemia e a necessidade de isolamento social trazem para a juventude? Será que a gente está realmente atento ao impacto desse momento na história dessa geração? Hoje nós vamos conversar sobre coronavírus e juventude. O Sala de Convidados está começando. You're not invincible. This virus could put you in hospital for weeks or even kill you. Minha rotina está bem diferente de como ela era há um mês atrás. Todos nós, mesmo tendo pouco sintoma, podemos transmitir. Os cuidados que eu tomo dentro e fora de casa hoje são muito maiores do que eu tomava antes. E nós estamos diante de uma pandemia que ela é coletiva, ou seja, o cuidado comigo é o cuidado com o outro. O programa, a partir de hoje, e enquanto a recomendação for ficar em casa, vai contar com a participação de convidados que conversam com a gente remotamente. E, para falar sobre coronavírus e juventude, a gente convidou André Sobrinho, sociólogo, coordenador da Agenda Jovem Fiocruz, Nathalie Santiago, representante do Levante Popular da Juventude, e Rogério Valls, infectologista, pesquisador do Laboratório de Doenças Febris Agudas do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fiocruz. Aqui no estúdio do Canal Saúde, na Fiocruz, a nossa equipe trabalha com máscaras e o distanciamento recomendado pela Organização Mundial da Saúde. O programa de hoje está sendo excepcionalmente gravado e nós recebemos perguntas e comentários ao longo da semana. Eu vou trazer as participações da nossa audiência para a nossa conversa. Eles não têm tempo a perder. Na fase mais transformadora da vida, se movimentar com liberdade não combina com isolamento social. A todo momento, o número de casos aumenta e a incidência de mortalidade na faixa etária abaixo dos 30 anos preocupa a comunidade científica. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, fez um alerta aos jovens. You're not invincible. This virus could put you in hospital for weeks or even kill you. Even if you don't get sick, the choices you make about where you go could be the difference between life and death for someone else. A mensagem reforça que os jovens não estão imunes. E mais, a vigilância com os cuidados vai além da saúde pessoal. Quanto a isso, a psicóloga Cecília Santos lembra que é importante redobrar a troca de informações sobre os riscos. Essa sensação de invulnerabilidade, essa sensação de que eu posso tudo por ser jovem, por ter 20 e poucos, 30 e poucos anos, nesse momento é a pior coisa que pode acontecer, porque essa sensação de que comigo nada acontece, porque leva com que essa pessoa tenha uma tendência a ter menos cuidados consigo próprio. E nós estamos diante de uma pandemia que ela é coletiva, ou seja, o cuidado comigo é o cuidado com o outro. O risco da doença está atribuído ao enfraquecimento do sistema imunológico com a idade, associado à comorbidade, alguma doença pré-existente. No entanto, hospitalização e terapia intensiva podem ocorrer com qualquer pessoa, inclusive com perfis atléticos e saudáveis. E aí, especialistas defendem que a grande questão em relação aos jovens é a transmissão. Um jovem saudável, muito provavelmente, terá a doença de forma leve, como solem ser 80% dos casos da Covid-19, e vai se curar, inclusive pode tê-la sem saber que tem, porque os sintomas serão muito discretos.
Isto não quer dizer que ele não seja um agente transmissor. Por quê? Porque as pessoas, todos nós, mesmo tendo pouco sintoma, podemos transmitir. Esse que é o risco dessa doença. Que não tem fronteira nem limite. Nos Estados Unidos, atual epicentro da doença, os que estão entre 20 a 44 anos representam 29% dos casos confirmados. Deste contingente, 20% estão hospitalizados e outros 12% no centro de tratamento intensivo. Dados estatísticos da última semana de março. Por aqui, no Brasil, isso também assusta. De acordo com a pneumologista Margarete Dalcomo, o número de jovens acometidos pela Covid-19 pode ser altíssimo por conta da característica populacional do país. Nós temos uma população predominantemente entre a segunda e a quarta décadas de vida. Nós temos milhões de pessoas que vivem em comunidades. E é nessas comunidades que a transmissão pode se dar de maneira muito, digamos assim, colocando em risco muitas vidas que não são pessoas idosas, são pessoas predominantemente jovens. Mas a conscientização dos jovens pode fazer a diferença. É o que percebe a psicóloga Rita Ludick. Essa questão da conscientização, tanto de idosos quanto de portadores de doenças crônicas, né, pessoas que hoje sim teriam que ficar por uma questão de prevenção, no isolamento físico, então, e a relação do jovem com esse entendimento, no meu ponto de vista, ela está muito clara, ela é muito transparente, ela é muito objetiva, ela foi feita assim, de uma forma linear. E olha aí como temos bons exemplos. Eu não lido com idosos, mas eu amo muito a minha avó e eu não posso visitá-la por precaução, sabe? Mas creio que isso vai passar logo logo. Tenho tomado mais cuidado com relação à higiene, né? Tenho ficado bem receoso, né? Quando vou à rua e volto, né? Pois o medo de contaminação é bem grande. Eu não saio de casa desde o início, não fui na rua nenhuma vez. As pessoas aqui em casa também não estão indo, só estão indo se for necessário. Estamos tentando manter ao máximo a higiene, sempre álcool em gel, todas essas coisas que estão sendo sugeridas na mídia. E eu espero que todo mundo faça a mesma coisa pra gente conseguir acabar com essa situação o mais rápido possível. É isso aí, gente. Beijo. Gente, primeiramente, muito obrigada por participarem do programa hoje, à distância, como se deve nesse momento, né? Rogério, eu quero começar com você, comentando aí a fala do Tedros Adhanom sobre a invencibilidade do jovem, né? Como é que você vê o panorama da questão do coronavírus com a juventude no Brasil e essa sensação de invencibilidade, se você concorda com isso, e a infectologia no geral, né? O jovem se sente muitas vezes alheio a essa possibilidade de ser infectado por uma doença mais grave. Você concorda com isso? Eu acho que a Nathalie e o André podem falar melhor desse sentimento do jovem, né? Eu já estou um pouquinho avançado aí na idade, mas eu acho que isso é um sentimento, né? Faz parte do ser jovem, né? Esse arriscar, testar limites. Eu acho que isso daí, sem dúvida. Mas eu achei os depoimentos muito bonitos, assim, eles tentando ajudar, né? Colaborando com as pessoas mais idosas, colaborando com o isolamento das pessoas mais idosas. Acho que os outros podem falar melhor do que eu nesse aspecto. Então vamos lá, Nathalie, comenta um pouquinho essa fala do Tedros Adhanom, o que você acha e como é que você vê essa perspectiva no Brasil, né? As falas realmente vão contra essa visão dele, né? De fato, para a juventude, né, é um momento onde a gente sente que está um pouco mais seguro com essa pandemia. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem sentido, eu falo por mim, mas acho que por todas as pessoas que eu tenho conversado, também no processo que a gente tem construído da campanha de solidariedade, Nós por Nós, aí pelo Brasil, a gente tem sentido que a juventude está bem preocupada e querendo contribuir, né? O que acontece muito na nossa realidade são dois problemas. Um é que existe uma disputa sobre informações na nossa sociedade já há muito tempo. Então, é muita fake news, é muita informação truncada sobre o próprio isolamento social. Então, hoje, fazer um trabalho de conscientização, que a juventude, a gente sabe, tem um acesso mais fácil à internet,
é fundamental, porque por mais que tenha acesso mais fácil à internet, também na internet circula muita mentira, né? O próprio nome da Fiocruz, às vezes, o pessoal está utilizando, e tem hoje um processo muito bacana da Fiocruz de dizer o que é fake news, o que está sendo colocado que é mentira e tal. Então, existe hoje um processo na sociedade de desinformação que, inclusive, infelizmente, nosso presidente, inclusive, contribui com isso, né? É um absurdo. Então, a juventude, às vezes, passa por isso, e a gente tem feito um trabalho muito importante, junto com a Fiocruz, o Levante, enfim, várias instituições estão ali trabalhando para passar informações corretas para a sociedade, para poder conscientizar. E o outro problema também é a realidade do jovem brasileiro. A gente já tem problemas antigos na nossa realidade, né, que envolve as favelas, que tem aglomeração, né, as pessoas morando em poucos cômodos, um desemprego, uma dificuldade, né, para a juventude se manter. Então, assim, não é fácil a vida do jovem também. Isso nos coloca também em situações de risco, de ter que, como temos menos condições, né, uma saúde talvez que nos permita agir um pouco mais, sair de casa e tal, acaba que às vezes é empurrado para isso. Mas se a gente dá condições, eu acho, para essa juventude ficar em isolamento social e se cuidar e cuidar da família, a gente tem visto várias experiências muito positivas, de muito cuidado da juventude com os seus idosos, enfim, com a sociedade como um todo, né? A gente tem um papel importante nesse momento, que é cuidar dos outros, ser solidário, mas também ser responsável, né? Eu acho que a juventude geral tem pensado assim. A própria pesquisa que você citou apresenta esses dados, Com né? certeza. André, fala um pouquinho para a gente sobre a agenda Jovem Fiocruz. Vocês também fazem um trabalho conjunto com o Levante, né? Como é que você percebe esse momento e a importância da participação realmente desses movimentos para trazer essa juventude que se sente ansiosa também nesse momento, né? Com certeza. Primeiro, agradecer o convite, né, saudar os meus colegas aqui do programa, o Rogério e a Nathalie. Tem uma coisa importante que eu acho, assim, quando a gente está falando de jovem, juventude, a gente está falando de um universo muito amplo do ponto de vista etário, né? A gente está falando, se pegar pela legislação, né, no Brasil, os jovens são considerados jovens para as políticas públicas 15 a 29 anos, né? Então, quando a gente está falando de isolamento social, a gente está falando de uma faixa 15 a 17, por exemplo, que, em tese, ela está mais dependente da família, portanto, ela tem condições de ficar em casa, né? E uma faixa etária de 18 a 29 aí, que está no mundo do trabalho, assim como a Nathalie apontou, vivendo situações, inclusive, de desemprego, que também acarreta trabalho informal, né? E esse trabalho informal, hoje, é o que está aí nas discussões em relação aos auxílios governamentais para poder garantir que esses jovens fiquem em casa, né? Então, acho que tem um desafio duplo da juventude aí, que é esse desafio de estar dentro de casa, e essa faixa etária de 15 a 17, 18 anos, ela tem possibilidade em função, né, do nível de dependência familiar, mas um desafio para essa juventude trabalhadora, nos trabalhos informais, que dependem da circulação, da mobilização, vê aí as ocupações de postos de trabalho ligados, por exemplo, a serviços, a entrega, né, todas essas aplicativos, etc., de transporte, enfim. Quer dizer, tudo isso acarreta uma dificuldade, né? Por isso que o auxílio é importante, porque quando a gente está falando da juventude, está falando do mundo do trabalho, do auxílio, esse trabalhadora, ele tem idade, né? Ele tem um pertencimento racial, e são as mulheres, né? Que também, sobretudo, estão no nível de desemprego maior e mais vulneráveis nesse momento em que o isolamento social é fundamental, né? E aí então, a gente está falando desta juventude. Você está trazendo um ponto super importante, né, André, que é realmente a diversidade de realidades que a gente tem hoje, né? Um jovem de classe média vai ter uma realidade completamente distinta, né? E aí eu quero já aproveitar o gancho aqui para trazer a participação dos nossos telespectadores que nos encaminharam através das nossas redes sociais ao longo da semana. Tem um telespectador que não se identificou e mandou algumas perguntas pelo WhatsApp, mandou 2 perguntas. Como a juventude pode colaborar com formação de redes de solidariedade? Então, eu trago essa pergunta para a Nathalie e para o André. E ele também pergunta sobre se essa epidemia marca um novo olhar para os nossos idosos. Aí também convido o Rogério a responder. Nathalie, começo com você, então. Como é que você percebe aí... como é que um jovem de uma cidade menor ou mais distante de um grande centro pode começar a criar essa rede de solidariedade nesse momento? Em isolamento, né? Isso é muito importante, assim. A gente tem feito algumas experiências. Uma passa por esse processo de conscientização,
que envolve buscar as informações com fontes seguras, confiáveis, como, por exemplo, no site da Fiocruz, e conseguir transmitir essas informações para a sociedade, a partir do WhatsApp, redes sociais, tentar aí fazendo esse processo de conscientização. As outras ações envolvem também um processo da solidariedade da distribuição de alimentos, de materiais de higiene para quem está precisando. Assim. Então, a gente tem feito caixinhas de solidariedade, vários postos, distribuído isso por aí, para as pessoas poderem doar alimentos e depois disso conseguir distribuir para quem está precisando, a arrecadação financeira, enfim, temos feito vários esforços no Brasil, várias experiências para conseguir fazer essa ação de solidariedade, né? Agora, e a gente tem tido um cuidado especialmente redobrado, né, nesse momento, para a segurança sanitária, para a responsabilidade disso. Então, não dá para a gente querer fazer alguma ação agora e acabar prejudicando, né, as pessoas. Então, é muito importante seguir todas as orientações de segurança nesse momento, da higienização dos alimentos, do cuidado, né, no seu deslocar pela cidade, né, contato com as pessoas. A gente tem feito orientações nesse sentido também. Acho que quem quiser também aproveitar, e tem nossas páginas aí do Levante Popular da Juventude, a gente está no Brasil inteiro e estamos realizando ações pelo Brasil inteiro, assim, tem especialmente aí no Rio de Janeiro, onde a Fiocruz também está ajudando a gente bastante, né, no processo, e a gente tem conseguido distribuir bastante alimento, feito uma campanha de solidariedade muito bacana, sozinho, assim, isso que é importante, assim, por isso que eu estou falando para procurar a gente, enfim, procurar outras iniciativas, porque nesse momento é importante estar mais unido do que nunca, mesmo cada um em sua casa, isolamento social, assim, e para o jovem é natural usar a internet também, né, Nathalie, assim, acho que nesse momento, mais do que nunca, eles vão ter permissão para utilizar essa ferramenta que eles já adoram, né? E Andréa, como é que você percebe isso aí? Você acha que essa epidemia está mudando várias culturas, né? Também traz esse novo olhar sobre os seus avós, sobre os idosos. Como é que você percebe isso? Impressionante, Yasmin, assim, acho que foi um ganho também nessas matérias, né, iniciais e na sua fala inicial, quer dizer, é um desafio, acho que o coronavírus traz ele eclode aí uma situação que a gente vem discutindo, mas que ele potencializa a partir, inclusive, da sua própria repercussão, né? Quer dizer, a solidariedade geracional, né, a gente vê, é muito interessante. Eu vi um meme esses dias, desses que a internet às vezes faz com que a gente dê risada numa situação difícil, né, que o velho é o jovem que deu certo, ou seja, é aquele jovem que conseguiu viver, que conseguiu, né, seguir a sua trajetória de vida, e agora é exatamente o momento de estabelecer o cuidado. Mas esse cuidado também, e é muito interessante ver isso nas relações geracionais, sobretudo familiares, né, que a gente vê que não é essa imagem que a sociedade coloca desse idoso que está debilitado, né? Quer dizer, são os idosos, os velhos, inclusive, que são muito arrimos de família, numa situação em que os jovens voltam para casa por causa de questão de desemprego. São esses idosos, são essas pessoas mais velhas que seguram porque tem algum tipo de renda, portanto, tem uma solidariedade aí que já está posta nas dificuldades que tem relacionadas ao trabalho na juventude, né? E, ao mesmo tempo, é um olhar também mais generoso no sentido desse cuidado, digamos, intergeracional, né? Eu tenho apostado muito de que esse momento vai ajudar a gente a compreender mais essa cooperação entre gerações, né, nesse sentido. E a discussão sobre todos nós estamos em processo de envelhecimento, então, na verdade, cuidar do velho hoje significa também cuidar do nosso processo de envelhecimento. Com certeza. Então, acho que esse é um momento, eu acho, importante dessa geração de aprendizado, do ponto de vista de que esse momento agudiza, né, esse olhar. Rogério, eu tenho aqui uma pergunta também da participação pelo Facebook do Kleber Oliveira. Ele diz assim, pode parecer estranha a minha pergunta, mas se dizem que o vírus fica no chão, quando um carro passa com deslocamento do ar, o vírus não seria também deslocado, podendo infectar também quem caminha na calçada, ou mesmo quem estiver de vidro aberto em um carro que vem atrás? Guardadas as devidas proporções, o deslocamento do ar não funciona como um grande espirro propagador? Eu acho que a gente está chegando nesse ponto, né? Que a gente não sabe. O carro de espirro era engraçado. É demais, né, Roberto? É demais.
assim, eu acho que a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter os cuidados que estão sendo ditos, né, e já são bem conhecidos em relação a doenças de transmissão respiratória, que são os cuidados com as secreções, né, espirros, tosse, isso especialmente em locais sem circulação de ar, né, locais fechados. Eu estou muito preocupado quando a gente está falando dos idosos, os nossos mercados, na região onde eu moro, não existe as pessoas estão muito preocupadas em montar aquelas encomendas para o delivery, aqueles profissionais montando aquelas encomendas e, assim, no meio da população ali do mercado, não existe uma preocupação com o trabalhador lá que está no meio daquela situação, não existe uma preocupação com a população que está circulando ali, uma lotação, né, recomendar para um sistema mesmo de alto-falante, né, vamos respeitar o espaçamento, vamos, né, e o trabalhador que está ali, que não sai daquele espaço confinado ali do mercado, tem que usar equipamento de proteção individual. Né? Eu acho que tinha que começar a se pensar nesse tipo de coisa. Eu acho que essas é que são as questões principais. Eu acho que o espirro do carro ele não é importante, sabe? Ele não a transmissão, apesar do vírus ser novo, o modo de transmissão desses vírus respiratórios é muito conhecido. E o modo de transmissão é essa questão de aerossol de gotículas em espaços confinados, fechados, e o cuidado com roupas, com as mãos, né? Então, todo o trabalho que incluiu, né, proteção da transmissão aérea, com higiene, né, com álcool, gel, com muita água e sabão, são as experiências que tiveram êxito. Essa questão de você se preocupar com o carro que está passando, o sapato, tudo bem que você chegue em casa, né, separe o teu sapato, eu acho que é uma medida legal, se você puder botar uma substância tipo lisoforme, bom, entendeu? Mas o que vai fazer a diferença é isso, evite manter-se isolado, evite espaços confinados, aglomeração, e lave muito a mão, evite levar a mão ao rosto. Para mim, às vezes, por exemplo, aqui, que eu acho que eu estou meio desconfortável, eu já fiquei querendo coçar aqui meu nariz, já fiquei me controlando aqui para não coçar o meu nariz e tal. Eu acho que essas são as medidas principais, né? Agora, assim, é interessante também a fala da Cecília Santos, que é a psicóloga que aparece na matéria. Ela fala que o cuidado consigo é o cuidado com o outro. E aí a gente vai falar de uma fase da vida em que realmente se é displicente com a ideia do lavar as mãos várias vezes por dia, né? Quem nunca, quando jovem, deixou passar várias oportunidades de fazer essa higienização básica aí. Mas o que a gente está vendo pelo depoimento dos jovens, né, e pelo que a pesquisa demonstra também, é que sim, esse jovem está disposto a amadurecer nesse sentido, nesse momento, já que para ele talvez o risco não seja tão grande, para cuidar do outro, né? Vou convidar você a fazer esse comentário, André. Eu acho que como eu falei no início, quer dizer, agora há pouco, né? Quer dizer, o momento do coronavírus agudiza alguns processos, inclusive esses processos, digamos, dessa educação familiar mais básica, né? Da higiene. Eu percebo isso até no meu núcleo familiar mesmo, né? Quer dizer, o reforço do cuidado a partir né, de lavar as mãos, cuidado de quando chega em casa, cuidado com a roupa, etc. Tudo isso potencializa diante do risco, né? Do risco iminente, que é um risco também para todos nós, né? A coisa da ideia do adoecimento, a ideia da morte, tudo isso vem junto no momento bastante crítico, né? Que essa situação agudiza. A gente pouco reflete sobre isso no momento que temos uma situação, né, em que isso fica iminente, então os processos todos se aceleram, inclusive esses processos educativos mais básicos que se dá na família, que se dá na escola, etc. Né? Portanto, eu tenho visto e tenho ouvido muitas experiências. Eu acho, sim, que os jovens brasileiros, a gente não pode falar pelos jovens em outros lugares do mundo, mas salvo aí, obviamente, situações muito particulares, né? Pelo que a gente tem visto, tem atendido às recomendações e tem ensinado aí, a exemplo mesmo aí do Levante, né? Dos outros movimentos na periferia, que tem ensinado forma de solidariedade, inclusive começando dentro de casa, né? A gente fez, junto com o Levante, refinando aí protocolos, inclusive para essas campanhas de solidariedade, né, Nathalie? Quer dizer, de como é que é a distribuição desse alimento, como é que é o recolhimento desses alimentos, desses insumos que estão sendo
doados, como é que é a distribuição. Então, todos esses cuidados também são importantes nesses momentos de campanha. Bom, vou trazer aqui mais uma participação da nossa audiência, gente, que já também motiva a contribuição da Nathalie e até do Rogério também para essa discussão anterior. O Alexandre do Rio de Janeiro mandou pelo WhatsApp. Em vários lugares, por exemplo, aqui perto da minha casa, aconteceram aglomerações de, em sua maioria, jovens em barzinhos e botecos e etc., inclusive com churrasco e som alto. Não seria a hora do Estado, em todas as suas instâncias, que somente tem aconselhado adotar medidas mais duras de dispersão nesses casos? Comentários, Nathalie, eu vou começar com você. Eu acho que isso que ele coloca, o Estado, é uma coisa importante também que a nossa geração tem começado a entender diferente. A gente agora está sentindo na pele o que significa o Estado que cuida ou que não cuida de seu povo, por exemplo. O que significou a PEC do teto dos gastos? O que significa o SUS, que era tão criticado na mídia? O que significa um Estado que, enfim, se preocupa com direitos e a segurança da sua população? Eu acho que esse debate sobre um Estado que está mais preocupado com o lucro de alguns empresários, com a economia, enfim, de modo geral, ou um Estado que está mais preocupado com a vida, né, com os direitos do povo, com a sobrevivência da população, né, e o bem-estar, inclusive, da população. Esse debate que eu acho que a juventude, acho que todo mundo tem se feito. Nossa, mas espera aí, por que serve o SUS mesmo, se não é para nos salvar? E olha a importância do brasileiro ter hoje um sistema universal de saúde. Olha a importância que é um Estado, um governo, se preocupar ou não com o bem-estar dessa população, né? Então, acho que essa reflexão sobre o tipo de Estado, tipos de governo, sobre para que serve, afinal de contas, um governo... Que intervenção é essa, né? Qual é a intervenção desse Estado, né? Exato, e é muito preocupante que, de fato, a intervenção do Estado venha apenas na questão da violência. A gente tem refletido muito sobre isso. O pior dos mundos para a gente é depois de não ter conseguido avançar muito em medidas de segurança sanitária para a população, especialmente nas periferias, né? Que não tenham conseguido ter um processo de conscientização. Exemplo, né, dos nossos governantes aí, e um fortalecimento sobre a questão do isolamento social, conscientização disso, que deve vir por parte do Estado, inclusive, né? Depois disso tudo, né, a gente poder vir com o Estado para reprimir, para obrigar a ficar em casa. Então, assim, vamos trancar, por exemplo, as favelas e deixar que se morram ali e fiquem ali trancados, né? Esse que é o pior dos mundos que pode acontecer, assim. Então, acho que tem que vir o Estado que tenha um processo de conscientização, que tenha um processo de garantia de direitos, né? Tanto da questão da possibilidade de não ir trabalhar, e a questão da renda básica agora é uma vitória muito grande. A gente tem precisado divulgar e ajudar as pessoas a acessar esse recurso, mas, sim, acho que o caso é se o Estado conseguir avançar para garantir o isolamento social máximo, seria o melhor dos mundos. A gente acha que isso deve acontecer, mas não deve acontecer da forma de uma repressão e trancafiamento de pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Enfim, a míngua, né? Sem garantia de direitos, sem garantia de nenhum outro processo, enquanto outras pessoas estão tendo esse acesso. Então, tem exemplos, por exemplo, na Itália, de alugar hotéis para que as pessoas possam ficar. Então, a gente tem feito esse debate. Vamos garantir espaços, né, para as pessoas poderem ficar em isolamento, e essa mudança de cultura acontece gradualmente, infelizmente, talvez não na velocidade que a pandemia exige, né? Mas acontece. Rogério, eu tenho perguntas para você, mas eu preciso fazer um intervalo super rapidinho. Já voltamos no próximo bloco com perguntas e o seu comentário sobre essa questão que foi colocada aqui. Então, Sala de Convidados faz um breve intervalo, mas não sai daí que a gente volta já. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre coronavírus e juventude. Os nossos convidados de hoje, que estão com a gente pela internet, são André Sobrinho, sociólogo, coordenador da Agenda Jovem Fiocruz, Nathalie Santiago, representante do Levante Popular da Juventude, e Rogério Valls, infectologista, pesquisador do Laboratório de Doenças Febris Agudas do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fiocruz. O programa de hoje está sendo gravado excepcionalmente e nós recebemos perguntas e comentários ao longo da semana. Eu estou trazendo as participações da nossa audiência aqui para a nossa conversa. Em casa, mas não tão isolados assim. Os jovens já estão se adaptando às exigências da pandemia.
Skate na rua e aquela sensação de liberdade, vento no rosto e a adrenalina que corre por todo o corpo. O Kainan tem 21 anos, é estudante de filosofia e trabalha como assistente de edição. E como a gente viu nas imagens aí, ele é apaixonado por skate, mas por enquanto nada de skate, né, Kainan? Minha rotina tá bem diferente de como ela era há um mês atrás. Os cuidados que eu tomo dentro e fora de casa hoje são muito maiores do que eu tomava antes. Eu acordo já tentando me alimentar melhor do que eu fazia antes, porque desde que eu saí da casa da minha mãe e vim morar sozinho, a minha alimentação piorou bastante. Eu não consigo mais entrar em casa sem lavar as mãos, eu tento tomar esse cuidado sempre. E saiu na rua, luva nas mãos, máximo de atenção com a distância das outras pessoas e, principalmente, na verdade, agora está sendo evitar de ir na rua. E mesmo sem sair de casa, ele e os amigos de infância dão um jeito de matar a saudade. Todo dia a turma coloca a conversa em dia e, é claro, falam sobre os desafios da quarentena. Matheus mora com a mãe de 59 anos. Ele tem feito compras de supermercado e resolvido questões de trabalho fora. E o que está mais difícil para ele nesse momento é segurar aquele abraço apertado que não pode ser dado. Total, assim, a gente até é um pouco ruim, mas a gente até meio que perdeu um contato físico, assim, de ou ver um filme junto, ou de estar muito próximo. A gente está morando junto, a gente divide as coisas aqui, mas o cuidado foi muito redobrado, até porque ela está em grupo de risco. Então, mesmo que seja um pouco mais tranquilo para mim, ainda é um perigo com ela. A Rayane trabalha com moda e faz tudo pela internet. E dentro de casa as ideias são muitas. Sempre tem um jeitinho de ajudar ainda mais a família. Estou pensando em começar a fazer as máscaras de proteção, porque a gente não está encontrando, então, como eu estou aprendendo a costurar, eu queria fazer para distribuir para minha família mesmo. Agora eu vou deixar o Kainan conversando com os amigos dele e a gente vai conhecer a Larissa. Ela mora com a avó dela, a dona Geralda, que tem 69 anos. E aí, Larissa, conta pra gente como é que tá sendo esse momento aí pra vocês. Eu tô trabalhando de home office pelo meu trabalho e eu tô fazendo as coisas pra ela também, tipo ir no banco, na padaria. Então eu tô deixando ela sossegada em casa e todas as vezes que eu saio na rua, o mesmo cuidado, lavar as mãos, trocar de roupa, passar álcool em gel. A gente tá deixando os chinelos fora de casa, a gente tem os chinelos do coronavírus e eles ficam na porta de casa e a gente usa ele, vai na rua, usa ele e deixa na porta de casa pra não contaminar, pra não trazer sujeira aqui pra dentro de casa. E por aqui, nem o Joca, o cachorrinho da família, escapa. Saiu de casa, só entra limpinho. Ele precisa ir na rua pra fazer as necessidades, então a gente leva bem de manhãzinha, quando não tem ninguém. E assim, quando a gente volta com ele, a gente lava as patinhas dele, lava a barriguinha, pra ele ficar bem limpinho e não trazer nenhuma sujeira da rua aqui pra casa também. E o Joca tá até acostumado. Também não é tão ruim assim, né, Joca? Cadê a patinha? Patinha, ele ganha a recompensa dele. De volta à casa do Kainan, olha essa conversa que não acaba nunca. Dá até pra entender, né? É que agora o rolê é virtual. Real mesmo, assim, eu acho que tipo, se tu começar já agora é um pontapé inicial que tu vai sair na frente de outra galera. Olha aí, Rogério, então, como a gente ficou aqui no intervalo conversando sobre várias questões, esse programa tem muito assunto, né? Agora, a menina fala que limpa a patinha, que leva o cachorro para passear, já ouviu falar que o ideal é não sair, é o pet ficar em quarentena também. E queria que você comentasse isso e também falasse um pouquinho sobre a aglomeração que a gente ficou conversando aqui no intervalo sobre a aglomeração dos jovens no bloco anterior. Esse vídeo ele é muito exemplar, quer dizer, os jovens eles se viram na rede social, no Zoom, né, e conseguem manter um vínculo com os pares, mas os idosos eles não têm essa habilidade, essa possibilidade, porque para eles eu acho que não faz muito sentido ficar vendo aquele monte de quadradinho na tela do computador. E lá perto, pelo menos perto da minha casa, não tem aglomeração de jovens, tem aglomeração de idosos, às vezes eles se metem ali dentro do botequim, eu fico horrorizado. O homem é um ser social, né, gente? Não vamos conseguir mudar isso em 2 meses, 3 meses por conta da pandemia, né? E a patinha do cachorro, Rogério, adianta limpar?
Eu não sei se vocês viram agora recentemente o tigrão que ficou infectado lá no Bronx, né? Então, parece que existe uma suscetibilidade dos felinos maior. E o felino tem uma qualidade que ele não sai na rua, né? Fica dentro de casa. Então, o cachorro parece que é bem menos suscetível ao coronavírus. Podendo limpar lá a patinha do cachorro, eu acho legal, eu acho importante, né? Passa um álcool gel. Já melhora um pouco, né? Sabão, água e sabão já melhora. Eu vou trazer aqui mais uma participação da nossa audiência. André, vou levar para você, tá? Um depoimento com uma pergunta. Ramene Santos, de Saquarema, do Rio de Janeiro, mandou para a gente pelo WhatsApp. Ela diz que é mãe de uma adolescente de 16 anos e passam por uma situação conflitante, observando quão importante para os jovens são as relações sociais. E sabendo que os jovens estão fora de um grupo de risco, quando vemos as recomendações sanitárias alertando para se evitar o tal convívio, parece incoerente. Ouvi um jovem que estava indo para a praia dizer que ele já não tem avós, então vai curtir as férias enquanto o mundo não acaba. Que tipo de argumento sobre a necessidade de isolamento social pode ser mais eficiente para esse público, André? Olha só, a gente estava falando agora um pouco também sobre a solidariedade entre gerações, mas é na família também que a gente vê o conflito, né? O conflito e solidariedade aí tem um peso muito parecido, né? Quer dizer, não tem... acho que tem uma discussão que eu falei no início também, que quer dizer, tem essa faixa etária que é mais... é difícil porque... tem uma situação de sociabilidade, né, de envolvimento aí de articulação, de mobilização junto com seus pares, para espaços, para momentos de lazer. E eu acho que é firmar a autoridade. Nesse momento é dizer, não é possível que você ponha em risco o resto da família em detrimento de um momento de lazer que daqui a pouco você vai retomar, né? Quer dizer, acho que tem também um momento aí de familiar de exercitar a autoridade, que não quer dizer autoritarismo, sempre tem que ser, é bom que seja na base da conversa, mas acho que a autoridade nesse momento ajuda a dizer, vamos de fato seguir as recomendações para que todos nós estejamos numa situação de proteção. Nathalie, quer comentar? Eu acho que essa ideia que a gente estava conversando antes, tal, sobre nosso sentimento de vulnerabilidade, né? Mas isso é um equívoco. Vários jovens, de fato, estão falecendo por conta do coronavírus, isso é um fato, né? Lá no Rio Grande do Norte, que é de onde eu vim, um jovem de 23 anos, né? Então, assim, não estamos imunes. E uma outra questão é o Sistema Único de Saúde, né? Os leitos, UTI. Então, por mais que a gente, quanto jovens, teria uma condição melhor de sobreviver, ou então de superar a questão do coronavírus, cada vez menos vamos conseguir ter acesso aos equipamentos de saúde, porque eles vão estar superlotados, e isso é importante por esse motivo, além de cuidar da nossa saúde, né, individual, mas também para não superlotar o sistema de saúde, porque se a gente enquanto jovem, vai ter que acessar também esses leitos, né, e podemos até sobreviver mais, tal, a gente pode não ter vaga para a gente, e é importante que se diga isso, é importante ficar tranquilo e cuidar da saúde mental, e não se preocupar tanto, assim, né, já que estamos em isolamento social, mas é importante ter consciência e responsabilidade. Então, essas informações têm que ser apontadas para toda a juventude, para todo o povo, né. André, essa pandemia já tem sido comentada, assim, uma série de paradigmas que vão sendo rompidos. Na sua opinião, que tipo de paradigma da juventude se modifica nesse momento, se atravessa, se transforma? Eu acho que tem uma coisa importante que é assim, eu acho que, como o Rogério falou, né, eu tenho visto muitos jovens mais em casa e os idosos que estão saindo. Acho que tem uma inversão também do ponto de vista desse estigma, né? Que a gente vai encontrar, que se reflete também na realidade dos indivíduos, etc., que é essa da ideia de que, bom, como o rapaz disse lá, o surfista, né, eu não tenho mais a voz, então vou curtir. Isso é verdade, ele reflete um individualismo na sociedade que não é só atributo da juventude, é o atributo da nossa sociedade que tem sido cada vez mais individualista. Então, os jovens também refletem isso. Mas também tem um nível de solidariedade que tem exemplos inúmeros. Então, acho que tem um paradigma importante para a gente vencer em relação frente, né, coronavírus e juventude, que é evitar, né, repensar um pouco quando a gente reproduz alguns estigmas e representações sobre a juventude, de que ela é irresponsável, de que ela não se mobiliza, de que ela não se cuida, de que ela não cuida do coletivo, né? Quer dizer, a gente tem visto exemplos inúmeros
de que é isso, jovens estão se mobilizando para a campanha de solidariedade, jovens estão aí dizendo aos seus mais velhos em casa, fique em casa, que eu estou em casa e vamos todos nos proteger, ou seja, é evitar alguns tipos de perpetuação, né, de reprodução de estigmas que essa juventude aí, a partir desse momento, a gente está vendo, tem diversidade, reflete aí situações que são individualistas, mas, sobretudo, também reflete situações de muita solidariedade geracional, companheirismo, parceria, mobilização social. Bom, eu quero trazer duas perguntas aqui da nossa audiência, de novo, para o Rogério. E também salientando, né, Rogério, a gente tem, como a Margarete, a doutora Margarete falou no primeiro bloco, na nossa primeira matéria, uma população predominantemente jovem no Brasil ainda, 42% a 43% da nossa população é jovem. Então, realmente, o papel do jovem na pandemia no Brasil é, em especial, importante, né? E aí a Sandra Carla pergunta via Instagram se o cansaço que vai e volta é normal e se acomete também aos jovens que podem ser infectados. E a Lisiane Morosini, via Instagram, também pergunta se o jovem pode ser um meio para estimular o uso de máscaras. Em relação ao cansaço enquanto sintoma do coronavírus, não é esse cansaço físico, não. O que tem sido chamado a atenção é você respirar e não conseguir obter o oxigênio que você precisa, né? Você respirar e achar, pô, preciso respirar mais, né? O ar não está entrando, né? Então, é falta de ar mesmo, que é o sintoma do coronavírus. O cansaço tem vários motivos, o estresse que as pessoas estão vivendo. Então, esse não é o sintoma do coronavírus. A outra pergunta, Yasmine, acabou faltando. A outra pergunta, ela pergunta se os jovens podem estimular o uso da máscara. Aí eu acho que o André e Yasmine... porque é o seguinte, essa máscara caseira, o objetivo dela é funcionar mais como uma barreira, né, para você, mesmo estando assintomático, não infectar outras pessoas. Então, eu acho que no momento atual vale tudo. Então, umas máscaras bonitas, tecidos bonitos, né? Eu acho que para o jovem... A Rayane já falou na reportagem ali que vai começar a produzir máscaras. Daqui a pouco a gente vai começar a ver máscaras fashions, né, Nathalie? Isso. Como é que vocês estão percebendo isso aí nos meios jovens que vocês convivem, Nathalie? Olha, eu tenho visto bastante nas redes umas máscaras fashions, tal. Eu vi máscara gótica, máscara de sereia, máscara com estampa. Enfim, eu acho que a gente se encontrar nesse momento diversão, alegria, arte. Então, além das máscaras, a gente está vendo várias lives, as pessoas produzindo arte, apresentando, né? Vários amigos que eu nunca vi postar nada, tocando violão, falando poesia. Enfim, as pessoas estão encontrando forma de se expressar, porque, como você falou, é uma característica humana ser sociável, né? Então, a gente está utilizando aqui as redes sociais para poder se expressar nesse momento. Então, temos estimulado isso, inclusive, porque faz bem para a gente, né? Aliviar um pouco essa pressão desse momento, assim. Bom, Rogério, aqui a gente tem mais uma pergunta de telespectador. Acho interessante a gente verificar essas perguntas para tirar dúvidas, né? As perguntas de serviço, elas vêm acontecendo em todos os nossos programas sobre o coronavírus e eu acho que é sempre importante esclarecer, né? O Rogério está perguntando se o ar-condicionado pode colaborar na propagação do vírus. Não, pelo contrário, né? Se você tiver um ar-condicionado e deixar a janela aberta, ela favorece um fluxo de ar, porque o importante é o fluxo, é a renovação do ar. Então, se você puder, vai ter que fazer as duas coisas. Aqui no Rio, graças a Deus, a gente teve um verão, né, abençoado, com temperaturas super agradáveis. Então, a gente, mesmo aqui no trabalho, a gente liga o ar, abre a janela. Agora, é claro que aquele ar que você não limpa o filtro, a tela e tal, o ideal é que você passe ali uma água com sabão e mantenha aquilo pelo menos, né, a cada 2 semanas, assim, manter limpinho aqui. Nas condições ideais, tudo bem, né?
André, a gente está verificando aí que existem realmente uma série de transformações que a gente vai observar nesse momento de pandemia. E eu perguntei no início do programa, né, na abertura do programa, eu falo, será que a gente está se preocupando, observando realmente os impactos dessa pandemia nessa geração? E uma das questões que se coloca é a questão da saúde mental, né? A questão da ansiedade, a questão da depressão, que já começa também a ser uma temática comum. Queria que você trouxesse o teu olhar sobre como é que a gente pode lidar com isso, reduzindo impactos para o futuro. Esse tema da saúde mental da juventude, ele tem múltiplos aspectos, né? Dimensões assim que vão desde dessas situações limite, que a gente conhece, né? Automutilação, violência auto-infligida, automutilação, ideação suicida até o suicídio, e esses aspectos mais do ponto de vista da ansiedade, né? Quer dizer, você tem um foco aí dessa população mais adolescente jovem, de 15 a 17 anos, que tem toda uma discussão relacionada à violência auto-infligida, né? E não só eles, mas é uma preocupação em função dos dados estatísticos dessa situação nessa faixa etária. E a gente tem discutido na Agenda Jovem também uma repercussão na saúde mental que tem a ver com a ideia de futuro, né? Ou seja, como é que os jovens pensam o futuro, um futuro incerto relacionado, né, aquela visão clássica que a gente tinha de educação, favorece a mobilidade para o trabalho, do trabalho a gente reproduz, né, a família e se causa, tem independência, autonomia, quer dizer, a gente está vendo que isso está absolutamente borrado, né, essa condição juvenil contemporânea, e isso produz ansiedade, tem uma expectativa de que terá trabalho. A gente falou também no início do programa em relação à dificuldade... Opa, acho que a conexão do André... Deu uma falhadinha. Do auxílio. Volta um pouquinho, André, que a sua conexão falhou. Oi. Volta só um pouquinho, um minutinho, um segundinho aí da sua fala, que a gente teve um corte na sua transmissão. Eu dizia que tem essa discussão da saúde mental mais em situações limite, né? Ideação suicida, violência auto-infligida, suicídio, e tem um aspecto da saúde mental ligado a esses momentos de ansiedade, de depressão causadas, que é uma coisa muito desse momento da sociedade atual, em função do futuro incerto, né, do ponto de vista do trabalho. Isso acomete muitos jovens que são, digamos, jovens adultos, né? E o momento do coronavírus também coloca isso, quer dizer, quando a gente está falando do auxílio importante para esse momento de isolamento social, a gente está falando, como eu disse nisso, dessa juventude trabalhadora, né? São jovens que estão vivendo subempregos, empregos informais, e que necessitam efetivamente mais desse auxílio. Portanto, este momento do coronavírus potencializa tudo isso, e é importante, né, que a gente entenda a complexidade da situação para não recair só o problema da saúde mental numa decisão individual, de que eu estou assim e é por causa de problemas subjetivos, e não pensar do ponto de vista socialmente, de como isso é produzido. Então, o coronavírus traz para a gente todas essas questões, que é também compromisso da sociedade, de suas instituições, para cuidar da saúde mental da sua juventude diante desses aspectos todos. Muito bom. Agora, Nathalie, me fala um pouquinho, por favor, da campanha Nós por Nós. Era uma campanha do Levante que já existia, e o que ela está proporcionando nesse momento, como é que ela está caminhando? Bom, o Levante é um movimento de juventude que está presente no Brasil todo, e desde 2015 a gente faz essa campanha Nós por Nós, em várias periferias, né, pelo Brasil inteirinho. E aí é uma campanha que tem essa concepção de solidariedade e de estar junto, né, junto da nossa vizinhança, do nosso povo, fazendo ações para nos ajudar e tal. E envolve arte, envolve cultura, envolve diversas ações. E aí a gente, nessa questão do coronavírus, nesse momento, a gente avaliou que tínhamos que urgentemente continuar, né, realizando as ações Nós por Nós. Então, a gente resolveu fazer essa campanha específica agora para esse momento, que é Nós por Nós contra o coronavírus, que não deixa de lutar, né, pela garantia do Estado aos nossos direitos, estão também na luta da renda básica, e inclusive a campanha envolve a conscientização e a informação sobre o acesso à renda básica, como acessar e tal, mas também envolve a coleta e distribuição de alimentos com muita responsabilidade, seguindo as orientações da Fiocruz, de médicos e médicas parceiros da rede de médicos populares, que nos mostram, né, como fazer a higienização dos alimentos, como fazer a distribuição corretamente. E está acontecendo no Brasil inteiro, em Minas Gerais, no DF, enfim, em Mato Grosso, em vários lugares que a gente está realizando essa ação, está se espalhando cada vez mais, crescendo em todos os estados que a gente está presente. A gente não está sozinho nisso, aí posso comentar um pouco no Rio de Janeiro.
A gente está junto com a Brota na Laje, aí no Borel, o Museu da Maré, está junto com o Sindicato da Fiocruz, as FOC, está junto com a Agenda Jovem, inclusive, está junto com os sindicatos moedeiros, enfim, MPA, MTD, MAB, Consulta, várias organizações são parceiras nesse projeto, e a gente tem conseguido coletar através da caixinha de solidariedade, que é uma caixinha que qualquer um pode montar. A gente tem as orientações de segurança para montar essa caixinha. Você monta no seu condomínio, no mercado do seu bairro, na associação de moradores, enfim. E temos mais de 3 mil pessoas agora no Rio de Janeiro, por exemplo, envolvidas nisso. Então, a gente começou pequeno, né, fazendo com que a gente conhecia, e quando viu, isso se multiplicou, todo mundo querendo ajudar. A gente explica direitinho como faz, para não ser algo que vai contaminar as pessoas. Então, tem as medidas de segurança. E também arrecadando dinheiro, com uma caixinha virtual. A gente arrecadou, no primeiro ciclo, né, do processo aí no Rio de Janeiro, R$7.000. E com isso, a gente montou 100 cestas básicas. Já distribuímos 80, porque tem esse processo de higienização e tal. A gente está no processo junto com o Serra Corá, no Guarapes, Manguinhos, na ocupação Vitor Janotti. Então, por enquanto, estamos nesse processo, mas estamos crescendo aí no Rio. Até porque esse tipo de processo está sendo super urgente e necessário nesse momento, né, Nathalie? Importante que isso só progrida, e aproveitando também esse momento que a pandemia traz um olhar com mais compaixão, um olhar para o próximo, como a gente está vendo do próprio jovem, né? Eu queria trazer aqui para vocês uma reflexão que foi enviada pelo telespectador Hamilton José Amorim Rezende, de Goiânia, pelo WhatsApp. Ele começa dizendo: bom dia, eu parabenizo a todos pelo tema de hoje. São muitas as reflexões que a pandemia nos proporciona. Primeiramente, precisamos da juventude viva, não podemos perder nenhum jovem. Utilizo a metáfora do pote vazio para expressar minha percepção do momento. O planeta transbordou e está vazio. Temos, portanto, a oportunidade de enchê-lo com princípios e valores que ajudarão na sustentabilidade do planeta. E aí eu queria trazer para vocês essa reflexão, né? O coronavírus é um resultado, Rogério, como é que, começando aí pelo olhar científico, né? O coronavírus, essa pandemia, é resultado do quê? E vem nos trazer que mensagem para a juventude, que é o futuro da nossa história? O coronavírus realmente foi uma surpresa, né, muito grande, apesar de as grandes previsões eram para vírus influenza vindo de outros animais, tipo aves, né, que pudesse se adaptar ao homem e provocar grandes epidemias. Já tinham havido 2 experiências anteriores, né, que era o SARS na China, e depois o MERS, que era uma doença, um coronavírus que se adaptou a dromedários e que passava para o ser humano. Mas, assim, a transmissibilidade dele foi bem menor, eram bem menores, né, do que a do nosso atual coronavírus. Então, esse tipo de vírus, realmente, ele tem essa capacidade de se adaptar ao ser humano, e esse teve essa adaptação infeliz. A única coisa favorável é que a letalidade desse atual coronavírus ela é bem menor do que a do SARS e do MERS, né, que é esse coronavírus do Oriente Médio. Que bom, que menos mal, vamos dizer assim, né? André, eu queria trazer para você essa questão, assim, como é que você vê que resultados aí, falando de sociedade, né? De onde vem esse resultado e como é que você pensa em perspectiva de futuro para essa juventude diante do que se coloca com essa pandemia, né? Eu acho que tem um importante, de novo eu reforço, né, quer dizer, essa parceria intergeracional, né? A gente está vivendo esse momento, seja no núcleo mais restrito ali das nossas trajetórias, que é o núcleo familiar, né? Seja do ponto de vista social, né, dos grupos comunitários, da sociedade, das suas instituições, né? Na verdade, assim, uma sensação de que o coronavírus coloca, né, nessa coisa da iminência do adoecimento, na iminência da morte, é de que estamos todos no mesmo barco, cada geração, né, vivendo, olhando para este momento de maneira distinta a partir das suas trajetórias, a partir das suas referências, né? Mas que, diante da pandemia, estamos todos no mesmo barco, né? Estamos todos enfrentando um desafio comum, né? Muitas vezes combinam-se os desafios a partir das trajetórias distintas, geracionais, mas estamos todos vivendo um momento
comum, portanto um desafio comum que precisa ser vencido por todas nós, né? Então acho que essa reflexão sobre repensar os conflitos geracionais e ao mesmo tempo reforçar a solidariedade geracional me parece, né, porque se tem uma coisa assim do jovem do futuro, o jovem está vivendo este momento presente, né, com todas as suas dificuldades, com esse desafio, né, a geração mais velha também, as gerações intermediárias, que é aí essa faixa etária dos 40 e poucos anos, né, estamos todos vivendo este momento de maneira distinta, mas desafiadora de forma comum, né? Então, eu tenho até um verso da Adriana Calcanhoto muito interessante, que é uma música dela chamada Velhos e Jovens, né? Jovens e Velhos, né? Que diz assim: antes de mim vieram os velhos, os jovens vieram depois de mim. Estamos todos no meio. Quem chegou e quem faz tempo que veio, ninguém no início ou no fim, né? Antes de mim vieram os velhos, os jovens vieram depois de mim e estamos todos aí. Então, acho que é um pouco essa reflexão de que estamos vivendo um momento intergeracional de um desafio comum e que eu acho que é um aprendizado para esse momento para todos nós. Bom, infelizmente, nosso tempo está terminado. Eu quero agradecer muito. Eu vou encerrar com essa fala do André, que eu acho muito rica, né? Realmente fica uma mensagem ótima para quem está nos assistindo. Eu quero agradecer muitíssimo a vocês pela participação, pela presença de cada um de vocês. Muito obrigada, gente. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. Se quiser rever ou compartilhar esse programa, ele fica disponível no site do Canal Saúde. E eu espero você na nossa próxima conversa. Até lá!